Se eu perguntasse a você qual é o seu objetivo de vida, o seu propósito de vida, você saberia responder? Parece uma pergunta um tanto corriqueira, fácil até de responder, porém a resposta é um tanto complicada para muita gente. Existem pessoas que não sabem ainda qual é o seu propósito de vida, por que estão aqui nessa terra, qual é o objetivo da sua existência aqui nesse mundo. Olá meus amigos, meus irmãos amados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de devocional, reflexões bíblicas. Sempre lembrando que os nossos vídeos têm dois viés, ou seja, é um vídeo que traz a você uma motivação, motivação, e também uma exortação, porque quando Deus quer falar, Ele exorta para poder abençoar os filhos, tá bom? Eu sou o pastor Nilton Soares e é sempre um prazer contar com a presença de todos vocês. Sabe, essa palavra que eu deixei agora, essa pergunta na nossa introdução, qual é o propósito da sua vida? Muitas pessoas não saberiam responder. O fato é que muita gente andam perdidas na vida, andam tentando fazer cópia do outro porque elas mesmas não sabem. Por que vieram ao mundo? Qual o meu propósito de vida? Por que eu sofro assim? Por que eu não resolvo aquele problema? Por que a minha vida parece uma repetição? Parece que eu ando em círculo e não saio do lugar. Bom, todos esses questionamentos têm a ver com a procura de si mesmo. Você ainda não encontrou o seu propósito de vida. E por conta disso você vive aí numa frenesia, uma loucura, tentando encontrar esse propósito, esse objetivo. Quando as pessoas não têm o seu propósito, o seu objetivo, bem definido, ela vive uma vida, vai para lá, vem para cá, sem saber exatamente para onde ir. Porque ela não sabe qual é o objetivo dela. E digo mais, tem pessoas que vivem procurando alguém para copiar, porque ela mesma não ainda se encontrou como uma identidade. Você está entendendo? Deixa eu ler um texto aqui, para a gente poder contextualizar o que eu estou falando aqui. Olha esse texto. Lucas 19, versículo 10. Jesus falando: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus está dando uma resposta aqui para Zaqueu. As pessoas que questionaram ele por que ele foi entrar na casa de Zaqueu, comer com Zaqueu. E ele falou qual é o objetivo dele de vida. Eu vim para esse propósito. Qual o propósito de Jesus? Buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus tinha a sua vida uma definição. Ele sabia, ele era uma pessoa bem definida naquilo que ele queria. Ele veio para esse mundo para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então ficou muito claro qual era o objetivo de Jesus quando ele foi questionado quanto o seu objetivo de vida. Agora eu pergunto para você, querido, querida, qual é o seu objetivo de vida? O que você espera da sua vida? Será que a sua vida, essa que você está vivendo agora, de dormir, acordar pela manhã, pegar a sua roupa, ir para a faculdade, ir para a escola, ir para o trabalho, depois voltar para casa, e tomar banho, e jantar, e dormir, e voltar novamente à atividade rotineira? Será que é isso mesmo? A sua vida se resume exatamente a isso que você está fazendo? Será que você não tem um propósito de vida? Porque, olha, o homem, quando eu digo homem, eu digo no sentido geral, não é somente o homem, né? Genérico, é homem e mulher. O homem, quando não tem um propósito de vida, ele vive, desculpa a redundância, ele vive rodando em círculos. Ele não sabe para onde caminhar, ele não sabe para onde vai, ele não sabe o que vai fazer, e é uma pessoa sem identidade. Você está entendendo? Aí por isso você encontra as pessoas frustradas, pessoas depressivas, oprimidas, porque elas não conheceram ainda o seu propósito de vida. Jesus tinha um bem definido. Eu vim ao mundo
para buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Essa é a definição de Jesus. Ele veio bem definido aqui nessa terra. Todos nós, preste atenção, todos nós nascemos para um propósito. Nada que Deus faz é aleatório, é por acaso, não. Você nasceu para um propósito. Você nasceu para esse propósito. Agora, qual o propósito? Você precisa entender qual é o seu propósito. Mas, pastor Nilton, fica difícil eu entender, eu estou tentando e tal. Mas sabe por que você muitas vezes se encontra vazia? Você se encontra perdida, você se encontra de repente na calada da noite, sem saber o que está acontecendo com você. Você tem motivo para ser feliz, você se encontra melancólica, triste. Sabe por quê? Exatamente por isso. Porque você não encontrou ainda o seu objetivo de vida. Você sabe quando o homem foi criado, Deus soprou no homem, que ele fez o barro, soprou, e ele colocou o espírito dele dentro de nós, de cada um que foi criado. A nossa alma não a carne, a nossa alma, ela anela, ela deseja, ela quer estar com Deus. É verdade. Esses momentos melancólicos que você tem, esses momentos de tristeza profunda, é porque a sua alma, ela quer ter um reencontro com Deus. Pastor, mas como é que eu vou fazer para ter reencontro com Deus? Só quando eu morrer? Não. Aí é que está a coisa maravilhosa. Você pode ter o seu reencontro, a sua alma se alegrar, e quando a sua alma se alegrar, você também vai se alegrar, quando você ter um encontro real e verdadeiro com Cristo aqui hoje, na terra. É verdade. E eu não estou me referindo a você procurar um lugar para poder buscar. Até pode, você pode sim entrar aí no templo evangélico, você buscar a presença de Deus, ou de repente aonde você vai, eu falei evangélico, me perdoe, né, porque eu sou pastor evangélico. Você pode buscar essa essência, mas a essência verdadeira, ela está dentro de você. Dentro de você. Tem uma palavra, uma passagem que diz assim: buscar-me-ei e me encontrareis, quando buscar de todo o vosso coração. Só busca a Deus quando a alma não tem mais saída. A alma está sofrendo, está gemendo. Quando eu digo a alma, eu digo você. Você está sem direção. Então você procura algo que não preenche você. Você tem toda semana na sua agenda baladas para você ir. Não preenche você. Você volta da mesma forma que você saiu. Você tem pseudos de alegria. Você canta, você dança, você ri, mas dentro de você há uma tristeza profunda. Não é verdade? A melancolia, um gemido na alma que você sente. E muitas vezes você se encontra chorando e não sabe nem por que está chorando. É exatamente por isso. Porque a sua alma está anelando por Deus. E essa alma que está dentro de você, ela mexe contigo. E você pode ter esse reencontro, fazer a sua alma ter um reencontro com Deus, quando você procurar um lugar na sua casa, um lugar para você se encontrar com Deus. É claro que você precisa também ter um lugar de ajuntamento de pessoas. São pessoas também sedentas por esse Deus, para encontrar o propósito de vida, estão lá buscando a Deus, ok? Você pode ver um templo, um lugar para você adorar a Deus, para buscar e descobrir qual é o seu propósito de vida. Mas você também pode, na sua casa, exatamente na sua casa. No livro de Mateus, capítulo 6, leia o capítulo 6 todinho de Mateus, vai falar sobre isso. Entra no seu quarto, fecha a porta sobre si. O seu Deus que está em secreto, ele vai falar contigo e você com ele. Então, se você quer ter o seu propósito de vida, faça isso hoje. Faça. Agora tem que estar sozinho na sua casa, ok? Sozinho. Fecha a porta do seu quarto
e fala com Deus. Fala exatamente como você está. Deus, eu preciso de saber o meu propósito de vida. Eu estou melancólico, eu estou triste, eu estou vazio. Deus, fala comigo, o que eu posso fazer? Qual a direção? Ele vai falar com você. Não tenha a menor dúvida disso. Agora, você precisa fazer isso, para que você tenha definição qual é o seu propósito de vida. Porque todos nós nascemos com um propósito de vida. E aqueles que não encontraram ainda, ficam vagando nessa terra, sem encontrar felicidade. Olha o texto aqui, olha. Olha aqui. Olha o que Jesus falou na casa de Zaqueu. Lucas 19, 9. Hoje veio a salvação para esta casa, pois também esse é filho de Deus, filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus tinha o quê? Bem definido qual era o propósito dele. Ele nasceu com esse propósito, buscar os que se haviam perdido. Por isso que ele foi na cruz, ele morreu, 3 dias depois ressuscitou, ali foi consumado, acabou o que ele veio aqui fazer aqui na terra. E você? Qual é o seu propósito? Você nasceu por quê? E para quê? A tristeza que você tem, que tem te corroído dia a dia, noite a noite, o vazio que você encontra, está dentro de você, eu sei disso. É porque você não encontrou ainda o propósito de vida. E a palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Você sabe, quando você quer uma coisa de verdade, mas de verdade mesmo, você coloca toda a força, você coloca toda a energia, todo o coração, toda a vontade. É desse jeito que você tem que encontrar o seu propósito de vida. Quando você fechar a sua porta, você vai falar com Deus. Deus, eu quero descobrir o meu propósito de vida. Eu quero. Mas olha, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ele vai descer até você e vai falar dentro de você qual é o seu propósito. Olha, eu desafio você a fazer isso. Eu desafio. E depois que você fizer isso, coloca aqui abaixo a sua experiência, o que Deus falou com você. Porque não existe coisa mais triste na vida do que a pessoa não saber o seu propósito de vida. Ela vive apenas por viver. Vive mecanicamente. Mas hoje pode acabar isso. Pode acabar, porque olha, tenho certeza que você vai encontrar o seu propósito de vida. Amém, pessoal? Eu espero ter te ajudado. Se você gostou, foi ajudado, eu te peço gentilmente, se inscreva no canal, deixa um like, comenta, hypa aqui. Não, ainda não pode hypar, os nossos inscritos ainda são um pouquinho, né? Mas futuramente você vai poder hypar os nossos vídeos, tá bom? Dá esse like, se inscreva no canal para a gente possa ajudar muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus, tá bom? Eu conto com a sua inscrição. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, graça e paz.